Olá, irmãos, graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Estamos nessa série, Crescendo Espiritualmente. Hoje nós teremos o segundo episódio. Trataremos um pouco mais sobre o nosso relacionamento com Deus. Amém? No primeiro episódio, irmãos, nós tratamos muito sobre os princípios de Deus para a vida e para o crescimento dessa vida. Nós entendemos que quanto mais comunhão há, mais crescimento virá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Hebreus no capítulo 1, verso 1, está escrito assim: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos dias, ou nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe, e por meio de quem criou o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Irmãos, havendo Deus desde a antiguidade falado de diversas ocasiões e de muitas formas, Deus, desde o princípio, lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, está relatado que Deus vinha ter com o homem na brisa vespertina. Isso nos dá a entender, irmãos, um relacionamento diário e constante com o homem. Esses princípios, irmãos, eles permanecem até hoje. Nós temos esse mesmo Deus, e agora numa intensidade maior, porque é o Espírito do próprio Deus habitando em nós. Eu queria que você observasse aqui que um Deus que procura falar com alguém em diversas ocasiões e de diversas formas, não é um Deus inacessível, não é um Deus de mistério, não é um Deus que não se pode ter comunhão. Pelo contrário, alguém que procura uma pessoa para falar de diversas formas e por muitas ocasiões, é porque realmente tem um propósito de ter um relacionamento, de ter uma vida e dar a essa vida um crescimento saudável. É interessante também que aqui nesse verso 2, ele fala que nos falou mediante o seu Filho, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o pão vivo que desceu do céu, como João fala. Irmãos, esse Filho de Deus, ele constituiu herdeiro de tudo o que existe. É muito interessante nós percebermos, nós entendermos essa condição de herdeiro de tudo que existe. Porque lá em Efésios, no capítulo 2, versos 5 e 6, está escrito assim: deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele, ressuscitou com Cristo, e com Ele também nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo. Olha a ligação que há entre esse verso 6 de Efésios 2, com aquilo que nós acabamos de ler, lá em Hebreus, no primeiro capítulo, do 1º ao 3º verso. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Irmãos, é onde fomos estabelecidos em Cristo. A Bíblia ela é muito enfática quando ela coloca esse detalhe que tem um grande significado: estarmos com Cristo e em Cristo. O que poderia ser feito pela parte de Deus, irmãos, João 3,16, nós bem conhecemos, Deus amou o mundo de tal maneira imensurável, inigualável. Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho, o melhor de Deus, o que ele poderia fazer de melhor, foi feito. E está consumado. Ele já nos deu o seu Filho.
E Ele também já nos abençoou, juntamente com Cristo, já nos abençoou, juntamente com Cristo, nas regiões celestiais. Nós lemos isso aqui, irmãos. Jesus Cristo, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E nós lemos também em Efésios, irmãos, que nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós estamos em Cristo e com Cristo. O que Deus poderia fazer de melhor, Ele fez. Efésios 1:3 fala bem assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Novamente aqui, irmãos, observe isso, em Cristo, com Cristo, Ele já nos abençoou. E olha que ele coloca aqui, com todas as bênçãos espirituais. Irmãos, morte e vida, elas têm origem no Espírito. O Espírito vivificado em Cristo, através da palavra. O Espírito de Deus testifica ao meu Espírito que sou filho de Deus. Irmãos, com essa nova identidade de filho de Deus, eu tenho condição agora de, através da palavra, não ser mais somente aquele filho tequinon, aquele filho imaturo, aquele recém-nascido, mas eu tenho todas as condições de progredir, de crescer espiritualmente. Aquele filho tequinon, ele tem tudo aquilo que ele precisa na palavra para ter aquele crescimento espiritual e chegar à maturidade do filho huios. Irmãos, o filho tequinon é o filho que tem um pai disponível, mas o filho huios é aquele que tem um pai atuante, um pai que tem vida, um pai que tem ação juntamente conosco. Se de um lado, irmãos, temos aquele disponível, aqui no filho huios, aquele filho maduro, de Romanos 8,14, aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Esse aqui é o filho huios, o maduro, aquele que vai tendo crescimento. Irmãos, é esse crescimento que nós precisamos buscar. Romanos 8,17 trata que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, verso 17, está escrito assim: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha aqui, irmãos, a condição que nós temos de termos o nosso crescimento espiritual junto com a palavra, com Cristo. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Irmãos, fomos assentados com Ele nas regiões celestiais. A projeção, o propósito de Deus é que tenhamos vida e vida em abundância. Os que receberam da abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Irmãos, reinar é para reis, é para príncipes, mas o fato de eu ter uma coroa em cima da minha cabeça, em sua literalidade, não traz uma efetividade dentro do meu ser. O espírito, a consciência de filho, de príncipe, de reis, de sacerdote, tem que estar vívido, com vívido interesse em meu coração. Tem que estar colocado com humildade em meu coração. Tal como nós lemos daquelas 4 formas no episódio anterior. Nós precisamos buscar esse amadurecimento, sendo receptíveis à palavra, considerando ela como a própria palavra de Deus, recebendo com vívido interesse. O vívido interesse vem do Espírito recriado, não vem da minha intelectualidade. Amém, irmãos? Por quê? Porque tantas quantas, irmãos, forem as promessas de Deus, nós temos em Cristo nós temos o sim, e por intermédio dele também nós temos o amém. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 20, fala sobre isso. Tantas quantas forem as promessas de Deus,
Irmãos, a promessa de Deus para a minha vida espiritual, vida emocional, vida financeira, vida conjugal, vida familiar, vida social, vida profissional, tantas quantas forem as promessas de Deus, a palavra de Deus, ela é o alimento espiritual capaz de me fortalecer para toda boa obra em todas as áreas da minha vida. Fique com essa palavra. Amém? Agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas embora sejamos herdeiros, se nós tivermos uma mentalidade, irmãos, de imaturidade, nós seremos semelhantes a um escravo. Lá em Gálatas, no capítulo 4, verso 1, fala: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Em uma das outras cartas, Paulo fala bem assim, a este tempo eu poderia estar falando a vocês como filhos maduros, como filhos crescidos, fortalecidos. Eita, irmãos, existe o tempo, da gestação, existe o tempo do amadurecimento, mas muitas pessoas ficam atrofiadas, paradas no tempo, pensando que Deus somente vai dar a vida, não vai dar o crescimento a essa vida. O propósito de Deus, irmãos, é ter vida e vida em abundância, mediante a tudo aquilo que nós nos alimentamos pela prática da palavra. O conhecimento e prática da palavra, nós precisamos ter o conhecimento e a prática da palavra. A fé, irmãos, ela vem pelo ouvir, nós sabemos disso, Romanos nos fala isso. A fé vem pelo ouvir, mas ela cresce, ela amadurece, ela se fortalece pelo praticar. Eu preciso praticar aquilo que eu ouço, eu preciso falar aquilo que creio e preciso viver aquilo que eu falo. Olha só Marcos 10, 46, irmãos, como é que é interessante e muito necessário essa questão de você ouvir e falar. Marcos 10, verso 46. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus Cristo, olha só, a fé vem pelo ouvir. Assim que Bartimeu ouviu que era Jesus Cristo, ele começou a declarar, começou a gritar. A fé vem pelo ouvir, mas amadurece pelas atitudes, pelo praticar, pelo falar, pelo agir, pelo andar na prática da palavra. Ele começou a gritar, tragamos para os nossos dias de hoje, vamos trazer para uma linguagem de hoje. Ele começou a declarar a palavra: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante que aqui, quando você vai ver o final de Bartimeu, aquele que estava à margem do caminho antes de ouvir Jesus Cristo, lá na frente, no verso 53, se não me falha a memória, ele agora já seguia Jesus Cristo no caminho. Irmãos, aquele que não conhece a palavra, ele fica à beira do caminho. Aquele que só ouve a palavra e não pratica, ele pode ficar parado, estagnado, letárgico no caminho. Jesus Cristo, ele quer que nós estejamos no caminho em movimento, crescendo, se fortalecendo, o nosso crescimento espiritual. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos traz imunidade. Coríntios fala que muitas são as vozes que ecoam no mundo e nenhuma delas é sem significado, ou seja, sem propósito. Existe um propósito na voz que ecoa no mundo, na voz que ecoa na incredulidade, na voz que ecoa nos noticiários. Irmãos, nós precisamos ficar com a voz que está em nosso espírito recriado, a voz da palavra de Deus. Em Mateus 14, verso 29, trata de quando Pedro saiu do barco para andar por sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus Cristo, para a palavra, ele prosperava. Quando ele começou a dar ouvido à voz do mar, das águas, à voz da tempestade, do vento, quando ele tirou o coração dele daquilo que ele deveria estar olhando, centrado, firme, porque aquele que se fez o autor da sua fé, tirando ele do barco, convidando ele para sair do barco, é o mesmo que é o consumador daquela fé.
É o mesmo que faria com que Pedro chegasse até Jesus Cristo e ficasse com Jesus Cristo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Irmãos, nós precisamos ter uma fé que tenha uma ação completa. A operosidade na nossa fé, ela pode e deve ser completa. O nosso crescimento espiritual é muito importante, irmãos. Nós não podemos andar de acordo com as vozes que ecoam neste mundo. Nós precisamos andar guiados, os que são nascidos do Espírito, são guiados pelo Espírito. Nós temos que ter a nossa direção, conforme o salmista fala. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é o nosso início, é o nosso hoje aqui, mas ela é luz para o nosso caminho, ou seja, é a luz que vai chegar à consumação da nossa fé. Combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Irmãos, ainda em Efésios 6:13, onde fala da armadura de Deus, fala sobre o nosso crescimento espiritual, a necessidade de permanecermos inabaláveis sem retroceder. E o que é manter-se inabalável sem retroceder? É nos mantermos através da palavra, onde ela fala que nós somos estabelecidos com Cristo e em Cristo, na palavra, direcionado pela palavra. Efésios 6, capítulo 6, verso 13, está escrito assim: por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Irmãos, é a palavra de Deus que nos sustenta acima. É a palavra de Deus. O mesmo texto de Efésios fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Quando a voz da circunstância vem, você tem que tirar do seu bom tesouro, aquilo que você tem guardado, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. É no teu coração que você guarda a palavra. O salmista fala: a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos aquela palavra no bom tesouro, lá no nosso espírito, irmãos, e nós trazemos a nossa mente e renovamos a nossa mente com a prática da palavra, e isso nos fortalece, isso nos traz o crescimento espiritual. Ninguém nasceu para ser letárgico, atrofiado espiritualmente, nasceu para crescer. Os que receberam do dom da justiça e da abundante graça reinarão em vida. Irmãos, precisamos, muito mais do que uma coroa na cabeça, precisamos de ter a consciência de que somos filhos, de que somos príncipes, de que somos reis e sacerdotes nessa terra. Lá em segundo livro de Samuel, no capítulo 23, verso 10, fala sobre Samá. Esse era um dos 3 principais valentes de Davi. Esse episódio do capítulo 23 de Samuel, no segundo livro, é interessante que depois dele ter batalhado muito contra os filisteus, aquela batalha, irmãos, propiciou que aquela espada ela ficou apegada à mão de Samá. Nós vamos tentar trazer isso para os dias de hoje. Irmãos, as tribulações passageiras que podemos passar nos dias de hoje, elas nos deixarão ainda mais fortalecidos e juntos e em comunhão com a palavra. É no dia mau que revelamos verdadeiramente quem nós somos. É no dia mau que aquilo que está guardado sai e se revela no mundo natural. Nós precisamos evidenciar a cada dia a nossa vida no Espírito e o nosso crescimento no Espírito. Irmãos, crescimento espiritual não está fundamentado em tempo de Evangelho, mas em reação ao Evangelho. Como eu escuto a palavra? Bartimeu, ao escutar que a palavra estava passando, Jesus Cristo, transliterando para hoje, ao escutar que Jesus Cristo iria passar por aquela rua, ele não ficou calado. A fé, ela vem pelo ouvir, mas ela amadurece e se fortalece naquilo que você pratica. E como é que você pratica? Falando e agindo em conformidade com a Bíblia. Por isso, irmãos,
nós estaremos agora findando esse episódio. E no próximo episódio nós iniciaremos com 2 perguntas. Aqui eu vou te responder e na próxima nós iniciaremos com 2 perguntas. As 2 perguntas são: Deus, Ele pode me abençoar? É uma pergunta que muitas pessoas, inclusive irmãos de igreja, né? Irmãos que conhecem a palavra, ainda fazem hoje. Deus, Ele pode me abençoar? Deus, Ele quer me abençoar? Irmãos, essa pergunta para nós hoje é retórica. Nós respondemos de uma maneira muito clara, muito consistente e confiadamente. Sim, Deus, Ele quer e pode e já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, mas em Cristo. Sejam abençoados pelo conhecimento e pela prática da palavra, em nome de Jesus. Amém?